Amém. Glórias a Deus. Desculpa o atraso. Eu estava ali recebendo uma palavra, uma oração da pastora Zenete Rodrigues. Falei, mas vou descer correndo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Glórias a Deus. Eu gosto de igreja pentecostal. Vocês que vieram de um almoço, vieram de algumas ministrações, de uma ministração impactante do Marcos Salles, nosso irmão na fé, nosso irmão em Cristo Jesus, pessoa maravilhosa. E por falar em maravilhosa, eu não posso deixar de citar a maravilha que é estar presente aqui no púlpito da Igreja Pura Fé. Um motivo de honra muito grande mesmo, porque vi nascer essa igreja aqui através da vida do bispo Bruno, da pastora Vanessa, desde o início, desde quando não tinha igreja ainda. Eles já sonhavam com tudo isso, eles já almejavam tudo isso, e eu sou testemunha de que o único, exclusivo objetivo deles era o amor por vidas. O discurso era sempre o que vamos fazer pelas pessoas, o que vamos levar para as pessoas, qual é a palavra de fé que essas pessoas irão receber. Por isso eu louvo a sua vida, viu, meu bispo? E viu, minha pastora? Sabe o quanto eu amo vocês? Vocês não são amigos, vocês são entes queridos da minha vida e da vida da minha família também. Glórias a Deus. O pessoal aí do fundo consegue me ouvir bem? Amém. O pessoal da área VIP aqui também, do camarote. Glórias a Deus. Isso aqui é bom. Igreja linda de vocês, gente. Igreja linda, nos recebe com tanto carinho. A gente fica até constrangido. Eu vou confessar para vocês, de verdade, eu estou um pouco nervoso. Eu tinha feito uma preparação para aquilo que eu ia falar quando eu chegasse aqui no início, umas palavras de efeito, soltar uma chave, mas não consegui. Não consegui fazer nada disso. Mas nós temos algumas anotações aqui, vamos ver se a gente consegue segui-las. E glórias a Deus por isso. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo hoje onde muito se fala em propósito, e é importante se falar. A gente escuta pessoas na internet que querem descobrir o seu propósito, como se fosse possível alguém descobrir o propósito por você. A gente escuta muito falar de pessoas que querem te ensinar a descobrir o seu propósito. Existe algum problema nisso? É errado isso aí? As pessoas baterem nessa tecla? Você tem que descobrir o seu propósito para ser feliz. Você tem que achar o seu propósito. Depois que você achar o seu propósito, aí as coisas vão começar a andar na sua vida. Mas entenda bem uma coisa. Está sendo colocado nas costas dos irmãos um peso muito maior do que eles podem carregar. Nem todo mundo vai saber especificamente qual é o seu propósito. E se mesmo assim você se indaga e pensa que precisa sim de saber de um propósito para que a sua vida tenha sentido, quero dizer a você que se a cada dia que passar, você procurar a ser uma pessoa melhor
um pouquinho melhor a cada dia, você já cumpriu um grande propósito nessa terra. E para se cumprir propósito, a gente precisa não descobrir, mas se cumprir aquilo que Deus nos chamou, que é viver em paz, em harmonia nessa terra. Deus não nos chamou para ser carrancudos, iracundos, ficar brigando, fofocando, mentindo, adulterando, com promiscuidade, fazendo coisas erradas. Deus não nos chamou para isso. É muito fácil saber para o que Deus não nos chamou. Deus nos chamou para uma vida de paz, para uma vida correta, para uma vida de verdade, para uma vida sem avareza. Agora, para que essas coisas aconteçam em nossa vida, nós vamos precisar evoluir. Nós vamos precisar evoluir. E nenhuma evolução vem antes de você passar por um processo de salvação. Porque aquele que não está salvo, ele já está perdido no mundo das trevas. Aquele que não está salvo, ele é aquela pessoa que não sabe onde quer chegar. E quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho é o certo. Qualquer caminho é o certo. Então, quando você passa pelo processo da salvação, que é um processo imediato. A salvação, ela é imediata. Quando você crê no seu coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, se isso for genuinamente de coração, você está salvo. Mas por que muitas vezes a gente vê dentro da igreja pessoas que são salvas ou que passaram por este processo de salvação e ainda se encontra no vício, e ainda se encontra na prostituição, e ainda se encontra mentindo, e ainda se encontra fazendo negócio errado, sendo trapaceiro? Porque essa pessoa, nós podemos questionar talvez a salvação dessa pessoa. Acredito que nós não temos o direito de questionar a salvação de ninguém. A salvação da pessoa é entre ela e Deus. Entre ela e Deus. Mas nós podemos questionar a transformação, porque a salvação é imediata, mas o processo de salvação é para sempre. E quando eu digo isso, não estou dizendo para a igreja de Cristo que nós podemos ir até lá e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e depois ter uma vida de libertinagem, uma vida desregrada, uma vida de qualquer jeito e a qualquer custo, porque Deus já me salvou. Salvo uma vez, salvo para sempre. Eu não preciso cumprir essas regras, a salvação não é por regras. E aí a gente vê aí cheio de falácias, mas deixa eu contar uma coisa para você. Se por acidente você pecou, se por um vício você ainda não conseguiu deixar o seu pecado, e você sabe que você precisa de tratamento, tirando essas exceções, o costume, a cultura que tem que sair da sua vida através de um processo de transformação, se você pensa nessa linha teológica de que salvo uma vez, salvo para sempre, e eu posso fazer o que eu quiser, você, no mínimo, está banalizando o sacrifício da cruz. Você está banalizando o sacrifício da cruz. Porque Deus não enviou Jesus para que morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse no terceiro dia, para que você fosse livre do inferno e agora você pode fazer o que você quiser.
Deus é pai e Ele não cria filhos mimados. E tem um amigo meu que diz uma frase que é assim: a conta chega. Por isso que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos observar e olhar para as nossas ações e olhar para o nosso comportamento e ver qual é a carta viva de Cristo que as pessoas têm para ler em nós. Lá no seu trabalho, lá no seu emprego, quando uma pessoa descobre que você é crente, ela tem vontade de ir na sua igreja, de vir aqui. Aqui não tem isso. Eu vou falar lá de uma outra igreja que eu conheço. Quando a pessoa lá da outra igreja que eu conheço, as pessoas descobrem que ela é crente, as demais pessoas têm vontade de ir naquela igreja, ou têm vontade de nunca pisar naquela igreja, que fala assim: eu não quero ser igual a ele. Ele fala que é crente, mas ele mente. Ele fala que é crente, mas ele não assume os erros. Ele fala que é crente, mas ele adultera. Ele fala que é crente, mas ele conta mentira. Quem somos nós aqui no mundo? Quem somos nós carregando esta carta viva? É importante a gente fazer esta reflexão, porque o fim do tempo está próximo. Jesus, Ele vai voltar. Ainda que ninguém saiba a data, ainda que ninguém saiba o dia, mas saiba de uma coisa: a cada dia que passa, e os dias serão abreviados, está mais próximo da vinda de Jesus. Por isso precisamos vigiar. E nada melhor de vigiar do que cuidarmos da nossa própria vida primeiro. Como está a nossa vida? O homem, ele precisa fazer uma reflexão de si e mudar de nível. O tema da mensagem de hoje é mudar de nível. Mudar de nível. Eu quero aproveitar essa pausa do tempo da mensagem para me apresentar para vocês. Eu sou o Fábio Lacerda, marido da Simone Lacerda, que está aqui comigo hoje. Fique de pé, amor, para o pessoal te conhecer, ver que eu sou bem casado. Obrigado, meu povo. Recebo essas palmas para mim também, viu? Porque tudo que faz para minha esposa, eu recebo para mim também. Pessoa maravilhosa, pastora Simone. Nós nos convertemos juntos, eu e a Simone, há 20 anos atrás, na querida, amada Igreja Batista da Lagoinha. E tem 9 anos que eu fui ungido a pastor na Igreja Batista da Lagoinha. Mas desde que cheguei, eu quis trabalhar na área de voluntariado, onde eu exerço essa função até hoje de voluntário, e sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, onde ministro na matriz da igreja, toda quarta-feira às 19h30. Quem não puder assistir, e lá em Belo Horizonte, pode assistir pelo YouTube. Não pode falar que tem programação aqui, né? Às 19h30. Não, gente, nada de ligar no YouTube às quarta-feiras às 19h30. Assiste aqui na igreja. Pastor Lucas é bênção, pastor Bispo Bruno é bênção. Glória a Deus por isso. Bispo Bruno é um irmão querido. Eu gosto de chamar ele de príncipe, porque ele carrega todas as características de um príncipe. E é um príncipe de verdade. Glórias a Deus por isso. E eu separei aqui alguns pontos para que nós pudéssemos refletir sobre mudar de nível. Mas eu quis fazer essa introdução antes, porque quando fala mudar de nível, olha, você precisa mudar de nível. O que a gente pensa? A gente pensa assim em coisas financeiras. A gente pensa em patamar, em ser promovido. Fala, agora eu vou ficar rico que eu vou mudar de nível. Você viu fulano? Fulano mudou de nível. Ele ficou rico. Tem algum problema em ficar rico? De maneira nenhuma. Quem aqui quer ficar rico?
Glória a Deus, achei que só eu. Glória a Deus. Todo mundo quer ficar rico, é bom. Você dá uma condição de vida melhor para a sua família, você poder ajudar aos outros em uma situação. Isso é muito louvável quando as coisas acontecem dessa forma. Mas quando eu estou falando mudar de nível aqui, nessa nossa mensagem, eu estou falando de mudar de nível espiritual. Estou falando de dar um passo à frente, aquilo que você tem vivido até hoje. E não importa se você tem 40 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, ou se você está começando agora. Todos nós precisamos, em algum momento, sair da inércia e dar um passo a mais. E dar um passo a mais. Rumo a um desconhecido que Deus já conhece. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, para que nós pudéssemos mudar de nível, é mude de ambiente. Muitas vezes nós precisamos mudar de ambiente. E eu queria ler um versículo com vocês, que está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12, o versículo de 1 até o versículo 4. Nós vamos explanar esse versículo aqui. Que bonita essa igreja, quase todo mundo, não que tenha problema ter a Bíblia no telefone, mas quase todo mundo com a Bíblia física. É difícil de ver hoje em dia. Glória a Deus. Mas no telefone é bom você ter também. Então vamos lá. Gênesis, onde o primeiro está aqui, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Mará. Palavra do Senhor isso aqui. Glórias a Deus por isso. Então veja bem, o Senhor deu uma ordem a Abraão. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Saia da tua terra, deixa a tua parentela, ou saia da casa de seu pai. Nós precisamos trazer para a nossa realidade e usar esse texto como uma metáfora, porque ele não vai ser aplicável na vida de todos nós, mas em alguns aspectos ele é aplicado na vida de todos, porque Deus pediu a Abraão uma mudança geográfica. Deus falou: sai deste lugar. Ou como Deus estivesse dizendo: este lugar que você está já não dá mais para você. Eu vou repetir essa frase agora, e você vai aplicar ela em algum ponto da sua vida que tem feito com que você não cresça espiritualmente. Que tem feito com que você não cresça espiritualmente. Saia dessa terra. Saia dessa terra. Faça uma reflexão comigo. O que não tem deixado você mudar de nível espiritual? Culpa de alguém?
Ah, é por causa de fulano, que ele me oprime muito, e eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa que ele só me coloca para baixo, por isso que eu não consigo. Pode acontecer? Pode. Mas, na maioria das vezes, nós não conseguimos avançar no mundo espiritual por causa de uma coisinha que é muito pequena no nosso meio. O evangélico, ele é uma bênção, mas existe uma coisa no meio do evangélico que chama pecado. O pecado, ele não deixa você avançar no mundo espiritual. Quem sabe hoje Deus está dizendo para você: deixa este lugar, deixa este pecado. Temos pecados que são visíveis aos olhos dos outros, temos pecado que a nossa família sabe e outras pessoas não sabem, temos pecados que o pessoal do nosso trabalho, da nossa faculdade sabe e a gente não sabe, mas existem pecados que só nós sabemos, só nós e Deus, e é desse pecado que eu estou falando. Chegou o momento de você se apartar dele, e muitas vezes é difícil, porque carregamos em nós pecados de estimação. Repita comigo: estimação. É como se disséssemos ao Senhor: Senhor, olha, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, eu nunca mais vou fazer isso, mas esse aqui, Senhor, esse aqui eu não estou fazendo nada mal para ninguém, esse aqui, se fizer, faz mal para mim mesmo, então deixa ele aqui, ele é só de vez em quando. O só de vez em quando pode interferir na sua vida eterna com Deus. O só de vez em quando pode interferir na sua vida eterna com Deus. Então, o que nós devemos fazer? Devemos ser sinceros diante de Deus. Deus ama quem trabalha com sinceridade. Deus ama pessoas de coragem. Foi eu que fiz, foi eu que errei. Foi comigo que ele falou. Eu que tenho que pagar, eu que tenho que consertar. Doa quem doer, mas eu vou dizer a verdade. Deus ama essas pessoas, Deus peleja por essas pessoas, Deus dá escape para essas pessoas. Quem sabe hoje, ainda de tarde, agora é de tarde ainda, mas daqui a pouco é noite, você vai para casa, é noite de você chegar em casa, abrir o seu coração para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu tenho um pecado aqui que me incomoda, mas que é de estimação, que eu não consigo deixar. É um pecado que eu tenho até medo de orar, pedindo para o Senhor tirar ele de mim, porque eu não quero ficar sem. Mas hoje eu permito, eu dou a legalidade, eu confesso esse pecado, para que o Espírito Santo do Senhor entre dentro de mim, ou se manifeste dentro de mim, e faça uma limpa no meu coração. E você pode ter certeza de uma coisa: naquela noite, você vai começar a ser limpo desse vício, ser limpo desse mal. E quando eu estou falando de vício aqui nesse momento, eu não estou falando de vício do adicto, do usuário de droga. Eu estou falando do vício do pecado que você carrega. Tem gente que carrega o vício do pecado de mentir. Mente tanto, que mente até com coisas que não precisa mentir. Tem gente que mente e fala assim: não, mas para que eu menti? Nem precisava. Tem gente que não consegue fazer um negócio sem passar o outro para trás, sem levar uma vantagem. Tem gente que faz negócio e parece urubu na carniça. Ele fica com um dinheirinho no bolso, só esperando alguém
que está passando uma situação muito difícil, para ele ir lá e comprar o negócio da pessoa por menos da metade do preço, achando que ele está fazendo vantagem. Deixa eu dizer uma coisa, para o crente, negócio assim não pode servir. Isso aí é você se aproveitar da fraqueza humana. Aí você diz assim, não, mas se eu não fizer, outro vai fazer. Ok, mas sabe quem que vai levar a consequência? Se o outro fizer, é ele que vai levar a consequência. E se você fizer, é você. Porque essas coisas, elas não prosperam. Elas não prosperam. E o que não é prosperar? Sabe o que não é prosperar? Sabe quando assim, do nada, você não estava esperando, vem uma pessoa e te paga R$1.000. Você fala, meu Deus, não estava esperando. O que será que eu vou fazer com esses R$1.000? Que maravilha. De repente, chega uma multa do seu carro de 980. Isso é falta de prosperidade. Tudo que chega parece uma outra conta já, que você nem estava esperando. Por isso que devemos prestar atenção nessas coisas. Tem gente que tem o dom de negociante, mas até para negociar você tem que ter ética. Outro ponto, ande com pessoas melhores do que você. Ande com pessoas melhores do que você. Aí você falou, aí não, pastor. Aí você está falando assim, que eu tenho que discriminar pessoas, que eu não posso andar com pessoas que são piores do que eu. E isso é acepção de pessoas, e a Bíblia condena a acepção de pessoas, aí o senhor errou. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre a roda dos escarnecedores? Alguém quer chutar? Pode chutar. Vocês estão proibidos de falar? Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Você não deve nem se sentar. Nem se sentar. Porque uma pessoa que está no buraco, é muito mais fácil ela te puxar para dentro daquele buraco do que você puxar ela para fora. Por causa da força que existe ali naquele lugar. Então procure pessoas melhores que você. Quem são essas pessoas então piores que você? Eu vou te falar, para você não sair daqui com dúvida e falar assim, olha, foi um pastor lá, a pregação estava até mais ou menos, mas quando ele falou de preconceito, aí eu fui embora. Tem um pessoal ali, não está indo embora não, né? É banheiro? Tá bom. Porque quando uma pessoa vai embora, eu falo, meu Deus do céu, o que eu poderia ter feito para ela ficar? Mas já tem duas chegando aqui, ó, Deus é fiel. Então vamos lá. Agora tem que descobrir onde que eu estava. Hã? Espera aí, fala para mim, Simone. A roda dos escarnecedores, é que eu tenho TDAH, gente, eu sou assim mesmo. Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Agora eu vou falar com você quem é o pior, para você não sair daqui com esse pensamento. Olha, pessoas que chegam perto de você para contar fofoca, desculpa, é pior que você. A não ser que você ouvir e gostar, aí vocês estão no mesmo time. Pessoas que chegam perto de você para falar mal dos outros. Sabe aquela história, aquela máxima que tem, que diz assim, que um amigo chegou para o outro e falou assim, olha, fulano falou isso e isso de você, falou que você é isso, falou que você é aquilo, mas falou um monte de coisa. Aí o outro amigo perguntou, e você ouviu isso tudo calado? E você ouviu isso tudo calado? Então assim, você tem que ser uma pessoa que tem que ter um nível de decência, isso eu estou falando para crente, que tem que ter um caráter ilibado, que as pessoas não podem ter
liberdade de chegar para você e contar uma fofoca. As pessoas não podem ter liberdade de chegar para você e falar mal de alguém, porque o dia que foi falar a primeira vez, você já tesourou, você já cortou. E aí eu pergunto para você mesmo responder: como está a sua vida hoje? Você é uma pessoa que ama uma fofoca e escuta muita fofoca? Então você precisa de mudar. Você precisa de mudar. Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Você tem que aprender a dar limite, você tem que aprender a dar liberdade. As pessoas têm que chegar perto de você e você tem que ter uma atmosfera espiritual que te dê uma autoridade moral. Autoridade moral, que é diferente de ser crente chato. Diferente de ser crente chato. Crente chato é chato. Né? Crente chato é chato. A Bíblia diz assim: não andeis com o iracundo. O que é iracundo? Que cara sonda assim, ó. Bom dia, senhor, tudo bem? É o iracundo, sempre com a cara fechada. É para não andar com essa pessoa. Por quê? Porque senão você vai ficar igual a ela. Você vai ficar igual a ela. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 33. 1 Coríntios 15, versículo 33. Agora que você abriu, eu vou só pedir desculpa que eu adiantei um pouquinho. Pode tirar da tela um pouquinho. E você que abriu, pode só segurar aí no 15:33. Vocês estão lendo já, gente? Vocês já estão lendo, vocês estão pulando a minha pregação. Mas não tem problema não. Eu estou vendo aqui um monte de gente lendo. Essa era só para abrir. Mas tudo bem. Obrigado, varão. Eu quero só complementar o ande com pessoas melhores do que você. Que eu falei das pessoas que você não deve andar. Pessoas que te levam para o mau caminho. Pessoas que você teve um probleminha com o seu marido, você vai desabafar, ela fala assim: larga desse cara, esse cara não te merece, arruma outro. Você vai lá falar do seu filho, uma situação, ela começa a falar mal do seu filho. Olha, coisa, pais que estão aqui. Quantos pais nós temos aqui presentes? Olha só, bastante. Oh, igreja abençoada, hein, pastor? Hein, bispo Bruno? É muitos pais e muitas mães. Glórias a Deus por isso. Coisas que você não deve aceitar, em gênero, número e grau. Uma pessoa fala mal do seu filho. Isso não existe. Isso é uma covardia, isso é uma antipaternidade. Você ouvir alguém falar mal do seu filho sem o defendê-lo, embora ele esteja errado, porque minha mãe era assim. Minha mãe, quando os meninos estavam me batendo lá na rua, eu estava brigando, que eu brigava muito, só que eu só apanhava, eu não sei porque que eu brigava. Minha mãe chegava lá, ela dava o maior espalho, só que em casa eu apanhava de novo. Mas na frente dos outros minha mãe moralizava. Ela me moralizava. E o meu pai também. Meu pai também. Meu pai nunca aceitou falar nada dos filhos dele para ele. Nunca aceitou. Então você, mãe, você não deve falar. Não deve ter esse papo: ele é assim mesmo, eu falo, ele não obedece. Não. Isso aí você vai falar para ele. Glória a Deus por isso. Não sei nem porque que eu falei isso aqui não, mas Deus sabe. Então procure pessoas, já que você identificou pessoas que você não deve andar, pessoas que te levam para o mau caminho e tudo mais. Agora pense nas pessoas que você deve andar. Pessoas que te puxam para cima. Pessoas que celebram a sua vitória. Pessoas que te dão conselho no momento oportuno. Pessoas que, podendo, te ajuda no momento oportuno.
Essas são as pessoas que você deve andar, porque a amizade, ela é uma via de mão dupla. Agora, você não pode ser aquele amigo que não faz nada para ninguém e quando você precisa, você vai lá pedir ajuda. Você não pode ser esse amigo. Aqui na igreja, Pura Fé, eu sei que não tem esses amigos. Mas lá numa igrejinha perto da minha casa, tem. Tem. Sabe, a pessoa vai fazer o churrasco, ela leva sal. Né? Não dá. Não dá, irmão. Levar pelo menos um colchão mole, um negocinho assim. Bom, andar com pessoas que celebram a nossa vitória é mais raro do que andar com os que choram as nossas dores. Você vai encontrar muitas pessoas no momento da adversidade, batendo nas suas costas, chorando com você, mas no dia da sua alegria, pouquíssimos, que não cabe nem em uma mão, você vai encontrar de amigos sinceros, amigos verdadeiros, que celebram o que você celebra, que apoiam o que você quer fazer. Eu, por exemplo, eu tenho o privilégio, a felicidade, a bênção de Deus de ter um grupo de amigos. Então nós somos um grupo de amigos, nós temos um grupo de WhatsApp, claro, todo bom grupo de amigos tem um grupo de WhatsApp. Lá no WhatsApp nós podemos ficar falando mal um do outro, lá para todo mundo ver, né? Mas fora não, fora nós somos, mexeu com um, mexeu com todos. Então lá no meu grupo é o Bispo Bruno, o Dave Leonardo, o Tiago Brunet, o Marcos Salles e o Felipe Valadão. São esses os amigos que eu ando, são os amigos que me inspiram muito. E alguns anos atrás, há 19 anos atrás, agora vai fazer 20, eu tive um sonho de fazer um projeto. E naquela época eu era uma pessoa assim muito pobre mesmo, de providas de recursos. Eu era um cara que só tinha um sapato furado. Eu ia na igreja com ele. Eu me lembro um dia que eu fui, o pastor falou assim, todo mundo agora de joelho. Eu fiquei procurando uma pilastra, isso aqui é sério. Uma pilastra na igreja para eu poder ajoelhar e tampar o meu sapato. E eu ia 2 vezes por semana na igreja, mais de 1 hora de caminhada, eu ia a pé, voltava a pé. Foi nessa época que eu comecei a sonhar em fazer um grande evento, um festival de oração. Falei, eu queria fazer um festival de oração. Mas ali, sem perspectiva nenhuma, eu com os meus irmãos é o César Menotti e Fabiano, o Cezinho era mais novo, o Fabiano era o mais velho, nós morávamos juntos com os nossos pais. O meu pai estava passando uma enfermidade muito grande, estava muito doente, mas eu continuei pensando naquilo durante 19 anos. Durante 19 anos eu tive esse sonho, eu tive essa vontade. Quando chegou nesse ano, em abril desse ano, no final de abril desse ano, me deu um start muito grande no meu coração, porque como eu sou um voluntário na igreja e trabalho no escritório de eventos, eu falei, eu vou usar esses 20 anos que eu trabalho em eventos e vou fazer um evento gigantesco para o Senhor que chama Ore Comigo. E coloquei aquilo no meu coração e falei, vou fazer. E saí com a cara e a coragem, ali já com mais condições de ir atrás desse sonho, e juntei uma equipe, e fiz umas pessoas, e comuniquei com algumas pessoas, e eu lembro que a terceira pessoa que eu comuniquei, foi a 4ª pessoa depois da minha esposa, que minha esposa a gente conversa tudo, eu sempre falei isso para ela. Mas eu primeiro liguei para o pastor Márcio,
faladão. Depois eu fui até a casa da minha mãe, contei para ela. E depois eu contei para o bispo Bruno. E foi tão lindo assim, o bispo Bruno falar: irmão, faça o que você quer. Aquilo me serviu de uma inspiração, porque eu esperava de coração, e isso não ia desmerecer em nada a pessoa dele, nem a amizade dele, se ele me falasse assim: Fábio, tenha cautela, é Mineirão, são 60 mil pessoas, falta menos de 3 meses, toma cuidado, é um negócio caro, você tem que estar preparado para isso, e se der errado, e se chover? Não, mas ele falou: faça. E logo depois, estando aqui presente também, quero honrar a presença dela, a pastora Ezenete, que eu fui lá convidá-la para ser a nossa intercessora, e ela é a nossa intercessora vitalícia agora do Ore Comigo. Glórias a Deus por isso. Dê uma salva de palmas para essa mulher, gente. Uma mulher de oração, desprovida de vaidade, desprovida de ganância, de ambição, que só quer mesmo agradar o Senhor. A senhora é uma referência, pastora. E eu decidi fazer esse evento com a cara e a coragem. Consultei as pessoas que conheciam dos assuntos, por isso que eu falo que tem que andar com quem te põe para cima, com quem é melhor que você. Comecei a me cercar de pessoas que eram melhores do que eu. E as pessoas falaram assim: cara, vão fazer, vão dar um jeito, é muito apertado, mas se você quer, se você recebeu essa palavra de Deus. E no dia que eu não me lembro, acho que foi dia 26 de junho desse ano, nós realizamos no Mineirão, com uma expectativa de público de 35 mil pessoas, e colocamos dentro do Mineirão 61 mil pessoas em 2 meses. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu trouxe um videozinho de 40 segundos. Se tiver aí, eu queria que o pessoal colocasse, só para vocês verem um pedacinho, quem não foi, do que foi o Ore Comigo nesse 24. Jesus, nós amamos o teu nome. Você está aqui, é um dia que vai ficar impresso do resto da vida. Glórias a Deus. Esse aí foi o Ore Comigo. Já temos data para o dia 22 de junho do ano que vem. E o primeiro preletor confirmado do Ore Comigo é o bispo Bruno Brito. Ele ficou brincando comigo e falou assim: porque ele já teve na primeira edição, falou: você me colocou pela cota, né? Eu falei assim: não, meu querido, eu te coloquei porque eu te amo e você mora no meu coração. É por esse motivo. Continuando caminhando aqui na palavra, deixe o passado para trás. É outro ponto que te impede de avançar no mundo espiritual. Quantas pessoas hoje carregam em si culpa do passado, trauma do passado, e não se sentem dignos de estar na presença de Deus, ou digo mais, não se sente digno de acessar as bênçãos que Deus já conquistou, porque Ele olha e fala assim: eu não mereço,
São crenças limitantes que foram criadas, porque às vezes lá no passado, quando você era criança, e aquela pessoa que tinha que te amar, aquela pessoa que tinha que te defender, ela lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida, dizendo assim para você, coisas do tipo: você não vai dar em nada, você vai ser igual ao seu pai, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto assim. Você não vai ser nada. Só que essas pessoas, na sua ingenuidade, na sua infância, na sua primeira infância, compraram essas palavras. Compraram essas palavras. E essas palavras hoje trazem para elas um peso muito grande, muito grande. Pessoas que cresceram sendo chamadas de filho bastardo. Você é um filho bastardo, você não tem direito a nada, tem uma maldição sobre a sua vida. Vou te contar uma coisa aqui rápida. Não existe filhos bastardos. Não existe filhos fora do casamento. O que existe são filhos. Deus nunca tratou um filho como um filho bastardo, como um filho fora do casamento. Ele tratou todos como filho. Mas aí talvez você está pensando aí, pastor, mas o senhor não sabe como que foi a minha história. O meu pai, ele era casado e ele traiu a sua esposa com a minha mãe, e a minha mãe engravidou e eu nasci. E ele tem outra família e continua com a família dele, então eu sou sim um filho bastardo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado e minha amada, do fundo do meu coração. Um homem e uma mulher, eles podem errar na maneira que foi concebida aquela criança, mas permitir que uma alma viesse ao mundo, só Deus pode fazer. Então, se você acha que você é um filho bastardo, se você aí na sua identidade não tem o nome do seu pai ou da sua mãe, ou de ambos, eu digo para você que o seu pai é o Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Porque antes de você ser tecido no ventre da sua mãe, Ele já tinha um plano para você. Um plano. E Ele tem um plano para você, e esse plano vai se cumprir. A sua vida é cheia de promessas, como as promessas que existem na vida de outras pessoas também. Então eu quero que nesse início de noite seja quebrada da sua vida toda e qualquer maldição hereditária, toda e qualquer palavra que foi lançada contra você, de que você não seria nada, de que você não poderia romper no mundo espiritual, de que você é um filho bastardo. Isso está quebrado, amarrado em nome de Jesus. Seja livre. Toma posse dessa palavra. Eu não estou aqui trabalhando com nenhuma ferramenta de coach, apesar de respeitá-los e praticar essas ferramentas também, mas hoje não é dia para nenhuma ferramenta. Hoje é dia para o Espírito Santo de Deus agir nesse lugar, e vamos dar liberdade para Ele agir e falar ao seu coração, em nome de Jesus. Então deixa esse passado para trás, porque se você não deixar esse passado para trás, por mais difícil que ele seja, eu entendo que você pode estar olhando para mim e dizendo assim: pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Eu fui abusado, eu fui abusada, eu fui torturado, eu fui traumatizado, eu fui abandonado numa FEBEM, num asilo. Ainda que isso tudo tenha acontecido, mas você chegar aqui nesse sábado, nesse horário, é porque você é fruto de um milagre e um plano de Deus. É por isso que você chegou até aqui. Não existe outro motivo, não existe outra lógica a não ser esta lógica. Em 1 Coríntios, agora sim, capítulo 15, versículo 33.
1 Coríntios 33 disse assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tá, esse aqui é o que nós lemos anteriormente, desculpa, agora é o 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um pouquinho para frente da sua Bíblia, e o próximo livro. Nós vamos falar sobre deixar o passado para trás. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. aleluias, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluias, glórias a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Por isso estamos aqui. E eu já vou caminhar para encerrar, mas não posso deixar de dizer para você, ainda esse 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, vou esperar só colocar ali na tela, para que nós possamos ler juntos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você pode tomar posse dessa palavra, eis que surgiram coisas novas. Surgiram coisas novas para a sua vida. Surgiram coisas novas no seu matrimônio que estava a um fio para se separar. Surgiram coisas novas no seu emprego. Surgiram coisas novas no empreendedorismo. Você que é empreendedor, empreendedora. Surgiram coisas novas na sua mente nesse dia. Você que não estava tendo ideia, você que estava andando perdido, sem saber o que fazer, pensando assim: o que eu vou fazer nesse dia? O que eu vou fazer amanhã? Surgiram coisas novas. Aleluias. E o penúltimo ponto: tenha a visão de onde você quer chegar. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho é o certo. Então você precisa de ter a visão, você precisa de se organizar, você precisa de focar, você precisa de dizer: olha, é para cá que eu quero ir. Eu quero mudar isso aqui na minha vida e colocar isso como objetivo para que você possa mudar de nível. Toda mudança de nível implica em fazer coisas diferentes.
É aquela máxima: se você quer que coisas diferentes aconteçam na sua vida, então faça coisas diferentes. Na inércia nós não vamos conseguir nada. No marasmo nós não vamos conseguir nada. Nós precisamos nos mexer. Nós precisamos fazer alguma coisa, fazer diferente, sair do lugar que nós estamos. Seja na sua área profissional, na sua área sentimental. Quando alguém nos fala assim: olha, mas o meu casamento está ruim. Mas o que você tem feito pelo seu casamento? Eu estou descontente com o meu emprego. Mas o que você tem feito pelo seu emprego para que você fique contente? Olha, eu não aguento mais fulano. Mas se você não aguenta mais, o que você tem feito para se distanciar agora daquele fulano? São perguntas que você precisa fazer a si mesmo e responder para você mesmo. E o último ponto que eu quero deixar para vocês é: seja feliz. Por um único motivo: ninguém muda de nível estando triste. Ninguém muda de nível estando triste. Agora, não é ser feliz o tempo todo. Ser feliz o tempo todo é ser bobo alegre. Já viu bobo alegre? Você dá uma notícia boa para ele, ele ri. Você dá uma notícia ruim, ele ri também. Não, nós não somos desses. Nós não somos desses. A vida, ela é feita de altos e baixos. Não são todos os dias que nós vamos acordar querendo mudar o mundo. Mas em todos os dias que nós acordarmos, as misericórdias do Senhor se renovarão na nossa vida, e nós poderemos andar em novidade de vida, e nós poderemos ser felizes genuinamente, pelo simples fato de que chegamos até aqui. Se você chegou até aqui, você é fruto de um milagre. Eu vou ler para você, eu vou ler aqui na minha Bíblia mesmo, o Salmo de número 34, do versículo 12 até o versículo 16. Eu quero que você guarde isso aqui no seu coração. Diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? É uma pergunta. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Isso aqui é um aprendizado para a gente. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Em nome de Jesus, eu desejo do fundo do meu coração, com essas palavras que eu trouxe aqui hoje para vocês, o que eu desejo para vocês é o que eu desejo para minha esposa, para os meus filhos e para minha família. É que realmente, na plenitude do Senhor, vocês sejam felizes, em nome de Jesus. Em qualquer